Malaquias, capítulo 2, versos de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: e agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é bastante clara ao determinar para nós aquilo que Deus é. As Escrituras, elas, de seu início até o fim, dão-nos conta da capacidade do nosso Deus, da perfeição do nosso Deus e, poderíamos dizer, dos atributos do nosso Deus. Ele é um ser perfeito em todos os aspectos, sob todas as formas. As Escrituras, ao falarem de Deus, sempre o apresenta como alguém sublime, repleto de glória, de majestade, de santidade. E, meus irmãos, apesar de toda a engenhosidade que, por exemplo, o homem possa ter e realizar na construção ou no forjar das divindades, nenhuma dessas divindades forjadas pelo homem, criadas pelo homem, elaboradas pelo homem, são capazes sequer de se aproximar daquilo que Deus é, na sua totalidade, na sua plenitude. Porque nem mesmo as nossas palavras, elas conseguem dar conta daquilo que Deus é nas suas infinitas perfeições. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus que é justo em todos os seus caminhos. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da nossa redenção. Ele é o Deus que conduziu todas as coisas para um desfecho que vai trazer-lhe honra, glória e louvor. Ele é, meus irmãos, o Deus que manteve e mantém a sua palavra. Ele é um Deus que manteve e mantém a sua aliança. E Ele mantém a sua palavra, Ele mantém a sua aliança, mesmo quando o povo do pacto recua. Mesmo quando o povo do pacto quebra o pacto ou quebra a aliança. Mesmo quando o povo do pacto não atende às exigências que Ele, como Deus, estabelece na sua própria perfeição. Deus mantém a sua palavra, Deus mantém a aliança, o pacto. Quando Deus revelou a sua lei a Moisés, meus irmãos, o zelo de Deus sempre esteve muito evidente com relação ao seu povo. Aliás, o amor de Deus era evidente pelo seu povo. Deus amou a Jacó. O texto sagrado no início de Malaquias deixa-nos claro isso. Deus amou a Jacó. Mas não apenas a Jacó, Deus amou a sua descendência. E Deus estabeleceu com Jacó e a sua descendência uma aliança que, nas palavras de um irmão americano da área de teologia bíblica, Oliver Palmer Robertson, uma aliança de sangue soberanamente administrada. Uma aliança de sangue soberanamente administrada. Ou seja, uma aliança no sentido de uma relação pactual, mas uma relação pactual monergística. Ou seja,
em que Deus não entrou em entendimento com o homem para estabelecer os elementos da aliança. Deus estabeleceu os elementos da aliança. Ele definiu os elementos da aliança. Ele não convocou uma assembleia, ele não convocou um sínodo, um concílio, para definir quais seriam os elementos dessa aliança. Não. Ele simplesmente, na sua perfeição, na sua justiça, na sua santidade, estabeleceu os elementos dessa aliança e comunicou estes elementos ao povo da aliança. Portanto, uma aliança estabelecida por Deus. Uma aliança, por exemplo, em que a obediência à lei do Senhor conduziria à vida, mas a desobediência, à morte. Uma aliança pautada no sangue, que implica dizer uma aliança de vida ou morte. Uma aliança pautada em justiça. Uma aliança soberanamente administrada. Aliás, esta é a razão porque Deus não volta atrás na sua aliança, Ele a mantém, porque é Ele quem a estabelece, ou Ele quem a estabeleceu, e Ele que a mantém. E vai mantê-la, a despeito do povo pai. Deus é um Deus que mantém a sua palavra. E essa, inclusive, é a razão por que Deus está irritado com o povo de Israel e está irritado com os sacerdotes. Porque o povo de Israel era o povo da aliança. Os sacerdotes eram homens que tinham plena consciência dos elementos da aliança e das obrigações que repousavam sobre eles no exercício do ministério sacerdotal. Meus irmãos, o serviço sacerdotal era muito mais amplo do que nós imaginamos, porque nós supomos que os sacerdotes eles estavam preocupados apenas em imolar animais. E isso não é verdade. Do ponto de vista da lei, do ponto de vista das escrituras, repousava sobre os sacerdotes o interceder pelo povo, mas também instruir o povo na lei. Os sacerdotes cumpriam, portanto, um papel extremamente importante para a comunidade de Israel e para a preservação da aliança, porque notem, se de fato a aliança é algo que está vinculado ao sangue, o pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada, o pacto tinha como eixo, tinha como elemento central o culto no sacrifício. A ira de Deus era aplacada no sacrifício. A propiciação pelos pecados ocorria no sacrifício. Deus desviava sua ira à medida que o sacrifício era feito dentro dos parâmetros por ele estabelecidos. Agora pensem, se meus irmãos, o sacrifício não está sendo cumprido do modo como Deus estabelecera, isso implica dizer que a situação do povo se agrava cada vez mais, porque os pecados do povo se avolumam. Uma vez que os sacrifícios realizados pelos sacerdotes não atendem às exigências de Deus, e como Deus não trabalha com boa intenção, Ele trabalha com um parâmetro de verdade, então os pecados da nação são cada vez mais avolumados, aumentados, e a situação do povo não é boa, porque os pecados do povo se avolumam e os sacerdotes não são capazes de prescrever para o povo o verdadeiro ensino para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. E nem eles mesmos sacrificavam de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido. Então a situação do povo é grave, porque os sacrifícios que eram feitos não atendiam às exigências de Deus. Se não atendiam às exigências de Deus, a situação do povo era perigosa. Cada vez mais perigosa por causa do volume de pecado que se acentuava cada vez mais. De acordo com o capítulo 1 de Malaquias, meus irmãos, o ministério sacerdotal, nos dias de Malaquias, havia mudado significativamente. Parece que a vinda do cativeiro babilônico e aquele susto passado pelo povo, havia até provocado algumas coisas boas no contexto de Israel. No entanto, à medida que o tempo passou, o povo se perdeu. E como nós sabemos, Malaquias ele exerce o seu ministério aproximadamente 80 a 100 anos depois do retorno do cativeiro. Ora, nós estamos falando, meus irmãos, de duas gerações. De duas gerações. Talvez a primeira geração, aquela de Esdras e Neemias,
aquela de Ageu, foram gerações que procuraram procuraram preservar os elementos da lei e do sacrifício e do culto no contexto. Mas à medida que o tempo passou, a nação foi se perdendo, e com ela os sacerdotes. E apesar, meus irmãos, de toda a expectativa de reconstrução da vida político-religiosa do povo, a geração seguinte, a daqueles que haviam retornado do cativeiro, havia se corrompido, e era uma geração que desagradava a Deus. De acordo com o texto de Malaquias, sobretudo o capítulo 1, que nós já analisamos, o nome do Senhor era desprezado, o povo estava cansado, e o que imperava no contexto era apenas o cumprimento de elementos meramente religiosos. O desprezo do Senhor, ou o desprezo pelo nome do Senhor, fica evidente quando o próprio Deus, inquirindo dos sacerdotes no capítulo 1, diz que quando eles sacrificavam animais que não atendiam às exigências divinas, ou às exigências previamente estabelecidas na lei, eles estavam desprezando o nome de Deus. Porque o que estava em jogo ali era a percepção que o povo, os sacerdotes, tinham da santidade de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus e da justiça também de Deus. Por isso Deus vai dizer que não tem prazer neles. Deus não se regozija neles. Deus não tem mais uma linguagem antropopática, como nós já falamos anteriormente, que se enquadra dentro daquele parâmetro em que você atribui a Deus sensações e sentimentos humanos. Deus ele está profundamente desgastado com a nação de Israel. Está desgastado com o povo, com os sacerdotes, pois o povo desprezava o nome de Deus, mas o povo desprezava o nome de Deus com a aquiescência dos sacerdotes. Ou seja, daqueles que tinham a responsabilidade de nutrir o povo, de instruir o povo, de orientar o povo na verdade. Então o nível de corrupção, ele é de fato elevado a essa altura. Porque, meus irmãos, o povo está corrompido, mas os sacerdotes também estão corrompidos. O papel dos sacerdotes era instruir o povo na lei e cumprir o que Deus exigia, mas não era isso que estava ocorrendo nos dias do profeta Malaquias. Verdade? Podemos dizer que aconteceu com os sacerdotes dos dias de Malaquias o mesmo que aconteceu nos dias de Moisés. Moisés, quando na saída do cativeiro do Egito para a terra prometida, é instado por Deus a deixar o povo sob o comando de Arão, subir o monte, para receber as tábuas da lei. Não foram poucos os dias que Moisés ficou. Moisés ele representava, como Deus mesmo havia dito, a palavra de Deus no meio do povo. Deus falava a Moisés, e Arão transmitia ao povo, já que Moisés era pesado de língua. É o que diz esse povo. Arão funcionaria como uma espécie de intérprete ao povo, uma vez que Moisés possuía algum problema que o fazia se denominar como pesado de língua. Moisés precisa subir ao monte. Moisés não gasta pouco tempo no monte. Aliás, Deus não gasta pouco tempo no monte, pensando numa perspectiva cronológica do mundo. Os dias se passam e Moisés não retorna. O povo está cansado da ausência de Moisés e, de algum modo, o povo está privado daquilo que significava a presença de Deus no meio do povo. Moisés. E então o povo começa a falar a Arão e a sua irmã Miriam, para que construíssem um Deus que pudesse ser adorado e que pudesse ser cultuado. Até que, meus irmãos, a Bíblia diz, a Escritura diz,
que depois Arão cede ao povo. Ao invés de Arão, que era um sacerdote já estabelecido por Deus, e instruir o povo na verdade, manter o povo cativo da verdade de Deus, Arão ele se dobra à mensagem do populacho, do povo. E Arão solicita às famílias a doação de ouro e prata. E diz a Bíblia que quando Moisés está lá no morro, lá no monte, para receber as tábuas da lei, Deus volta-se para Moisés e diz: desce, porque o teu povo lá embaixo se corrompe. Desce para ver como está o seu povo. E quando Moisés se depara com a cena do bezerro de ouro, que foi o produto do ouro lançado no fogo, essa é uma das histórias mais hilárias que tem no Antigo Testamento, porque Arão disse que, olha, eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Foi isso que Arão disse. Eu joguei o ouro e saiu esse bezerro. Olha, de Deus esse negócio. Deve ter pensado assim. E o povo se curva diante do bezerro. E Moisés imediatamente quebra as duas tábuas da lei. Parte as duas tábuas da lei. Por quê? Porque estava evidente o que o povo já estava fazendo com a lei que sequer tinha sido entregue. O povo já estava quebrando o primeiro e segundo mandamentos. E estava cultuando um Deus estranho. Mas por que isso ocorreu, meus irmãos? Porque os sacerdotes deram ouvidos ao populacho. A Bíblia diz que durante a peregrinação tinha uma gentalha, seja lá como que a gente queira estabelecer, adjetivar aquele povo, mas que ficava na cabeça de Moisés e na cabeça de Arão, tentando demover o povo daquilo que Deus estava estabelecendo como rumo. E o que está acontecendo nos dias de Malaquias não é em nada diferente com o que aconteceu lá. Os sacerdotes que conheciam a lei, que eram formados na lei do Senhor, que deveriam instruir o povo, estes sacerdotes estão dando ouvidos ao populacho. Eles não nos confrontam, ou não confrontam o povo, não confrontam. Os sacerdotes não confrontam o povo. Os sacerdotes não lembram o povo da lei. Os sacerdotes se dobram ao populacho, se dobram diante do povo, preferem pecar contra Deus a perder a amizade. Esse é o ponto. Estavam muito mais preocupados com o seu próprio bem-estar do que com a honra do nome do Senhor. E a ira de Deus é tão intensa, meus irmãos, que Deus diz que parte do ministério sacerdotal, que seria abençoar, Deus tornaria a bênção dos sacerdotes em maldição. O que o texto significa dizer, meus irmãos? Que quando um sacerdote erguesse a sua mão para abençoar o povo, não seria a bênção que Deus daria ao povo, seria a maldição. O povo sofreria por causa dos pecados do povo, mas também sofreria por causa dos pecados dos sacerdotes. Pelo motivo já apresentado, irmãos. Se é sacrificado de um modo que Deus não requer, então aquilo ali não serve para aplacar a ira de Deus. Se não serve para aplacar a ira de Deus, aquilo ali é apenas a volume dos pecados. E a situação do povo é uma situação de desgraça. É uma situação terrível, de modo que Deus vai amaldiçoar a bênção. De modo que Deus vai amaldiçoar a bênção. Deus iria lançar maldição sobre os sacerdotes e iria maldizer todas as palavras que os sacerdotes pudessem dizer na direção. O coração dos sacerdotes e o coração do povo não estavam em Deus. O coração deles não honrava a Deus.
a ponto de Deus dizer que a descendência dele seria destruída. Agora parem para pensar. Meus irmãos, parem para pensar na implicação disso para um povo cujo centro da vida está no culto sacerdotal, ou no elemento sacerdotal. E se Deus vai, como diz o texto, destruir a descendência deles, significa perder quaisquer esperanças de vida com Deus. Porque Deus não nos aceitaria sob outra medida. Deus não nos aceitaria a partir das invencionices que eventualmente surgissem no meio da congregação de Israel. Então o povo estaria perdido. Não ter sacerdotes, não haver descendência de sacerdotes, significava o fim e a destruição daquele povo. Seria Deus abrir mão daquele povo. Seria Deus abandonar aquele povo. Chega a dizer, o texto chega a dizer e lançar a mão, meus irmãos, de passagens outras do Antigo Testamento, que nós lemos, por exemplo, em Êxodo 29, Levítico 8, 16, número 19, que Deus vai fazer o seguinte: vai pegar as fezes dos animais e vai esfregar na cara dos sacerdotes. Diz aqui: esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando um sacerdote fosse sacrificar, os animais eles não eram imediatamente imolados, eles eram guardados para o momento adequado do culto. Havia momentos para se sacrificar. A coisa não era feita, chegou aqui, imola, chegou, imola, não era desse jeito. Os animais ficavam lá. E obviamente que num processo natural e biológico, os animais produziam seus excrementos. Esses excrementos, de acordo com a Escritura, eram postos separados, eram colocados de lado. Eram colocados porque aquilo ali era considerado elemento impuro para o elemento sacrificial. Tocar nos excrementos dos animais no contexto sacerdotal implicava em muita coisa. Era como se o sacerdote perdesse plena santidade para sacrificar, ou perdesse a condição para sacrificar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus vai lá no recanto onde os excrementos das festas para o sacrifício eram guardados, vai pegar estes excrementos e vai esfregar na cara dos sacerdotes para que eles tivessem o mesmo fim dos excrementos dos animais. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Meus irmãos, esse é um estágio pleno de humilhação a que Deus submeteria os sacerdotes. Eles não perderiam apenas a sua descendência, eles seriam abandonados por Deus com excremento na cara, com fezes na cara. Agora, por que Deus faria isso? Porque Deus mantém a sua palavra. Veja, então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida. Por que Deus faria isso? Para manter a sua aliança com Levi. É óbvio, meus irmãos, que para Malaquias, para o povo contemporâneo a Malaquias, os elementos messiânicos não estavam tão claros e tão evidentes como estão para nós hoje, na medida que nós olhamos para trás e verificamos que o desfecho dessa história é Cristo, que é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, na linguagem de Hebreus. Nós entendemos que Deus põe fim ao sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico não tem nenhum valor para nós hoje. E mais, nem para os judeus. Uma vez que nem mesmo os judeus estão ainda no contexto do sacrifício. Não há mais sacrifícios entre eles. Deus pôs fim. Deus realmente acabou com o ministério levítico. Embora tenhamos os desavisados aí, que nem judeus são, mas são levitas. Mas não são. Primeiro, para ser levita, tinha que ser da tribo de Levi e descendente de Levi. Esses caras são gentios. Segundo, que os levitas trabalhavam com sacrifício. Eles dizem que o sacrifício é de louvor.
mandamentos. Nenhum. Deus pôs fim ao sacerdócio levítico. Acabou. E sabe em que momento? Quando Deus permitiu a destruição do templo, entre 66 e 70. Isso, portanto, há quase 2.000 anos atrás. Deus pôs fim, porque Ele trouxe um sacerdócio que é muito maior. O sacerdócio de Cristo. Um sacerdócio que é segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio, meus irmãos, que recebeu do sacerdócio levítico o respeito e a honra. Porque, como já lhes disse na pregação passada, quando Abraão sacrifica, quando Abraão dá o dízimo para o rei de Salém, o homem Melquisedeque, que era rei de Salém, significa Abraão, o pai de Isaac, o pai de Jacó, o pai de Levi. Portanto, o ministério levítico estava embrionariamente em Abraão. Ele representava de algum modo o ministério levítico futuro. Ele se dobra diante de Melquisedeque, o que significa que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao dos levitas, e o de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. É como se o autor aos Hebreus dissesse que o ministério levítico se dobrou diante de Jesus, de modo que ele realiza o sacrifício final. Quando Cristo vai à cruz, ele vai à cruz como sacerdote, como rei, como profeta, mas ele também vai como cordeiro de Deus. E o seu sacrifício é final, e o culto é realizado finalmente por Deus lá no Gólgota, lá na cruz. Ou seja, é Cristo. Só que isso não estava evidente para esses contemporâneos de Malaquias. Talvez nenhum estivesse para o próprio Malaquias. Mas nós podemos olhar para trás e perceber que Deus, que empenhou a sua palavra, a cumpriu. Porque hoje nós estamos sob o sacerdócio de Cristo. Ele é um sumo sacerdote. Ele é um sacerdote que se compadece das nossas lutas. Ele é um sacerdote que se compadece das nossas aflições. Ele é um sacerdote que intercede por nós. Ele é um sacerdote que se sacrificou. Ele auto-sacrificou. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Enquanto os sacerdotes levíticos precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos, Cristo não fez por si, mas Ele fez pelo povo da aliança, por aqueles que foram amados por Deus, aqueles pelos quais Cristo morreu. Nos dias do profeta Malaquias, meus irmãos, havia uma aliança em vigor. Nos dias do profeta Malaquias, meus irmãos, havia um alto padrão de espiritualidade que era exigido por Deus, mas que os sacerdotes não eram capazes de atender. E, meus irmãos, pensar em elementos como estes faz-se extremamente importante para nós. O sacerdote deveria instruir a todos na verdade, para que o culto ocorresse para a glória do Senhor. Isso leva-nos a pensar, meus irmãos, que o cerne da vida com Deus, do culto que agrada a Deus, provém, meus irmãos, da graça redentora operada no coração do pecador, que pela mesma graça busca saciar a sua alma em Deus. O cerne da vida com Deus provém da graça redentora operada no coração do pecador, que pela mesma graça busca saciar a sua alma em Deus. Isso em Cristo. Embora fosse o elemento que Deus jogava na cara dos sacerdotes, o coração deles não repousava em Deus. Meus irmãos, Deus estabelece a maneira, Deus estabelece o modo em que Ele quer ser adorado pelos seus filhos. Deus, meus irmãos,
estabelece o modo como ele quer ser adorado. Agora notem, meus irmãos, isso tem a ver com a dinâmica da reunião de uma comunidade cristã? Sim, tem. Isso tem a ver com os elementos do culto quando nós nos reunimos, mas não apenas do culto quando nós nos reunimos, mas da vida. Porque, de acordo com as Escrituras, meus irmãos, a vida é culto. No contexto cristão, meus irmãos, o tempo inteiro nós ouvimos e consideramos que liturgia tem a ver com a ordem do culto de uma reunião. Então a liturgia da igreja é viva ou é morta? Uma liturgia mais jovem ou menos jovem? Esse é um conceito completamente estranho ao Novo Testamento, porque a palavra liturgia, que é uma palavra grega, ela tem a ver com o resultado da vida com Deus nas esferas da vida do homem. Ou seja, tem a ver comigo lá fora, tem a ver com você lá fora, aqui dentro também, é verdade, mas nós vamos seguir lá fora. Liturgia não é só, meus irmãos, o que a gente canta, como a gente ora e o que a gente lê, mas tem a ver com como eu vivo o Evangelho lá fora. O cerne da vida com Deus, do culto que agrada a Deus, está nisso. Não adianta, meus irmãos, nós estarmos ligados a uma comunidade cristã, onde, meus irmãos, nós vamos viver no contexto dessa comunidade cristã de um modo dicotômico, onde eu de algum modo sou algo aqui, mas lá fora eu sou outra coisa. Ou eu lá cometo elementos e eu procedo de um modo que não se enquadra ao que se está aqui dentro. Isso não faz sentido. Isso não é bíblico. E isso não forja o caráter de Deus em nós. Ao contrário, isso é o que o Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus Cristo denomina hipocrisia. O cerne da vida com Deus está lá, meus irmãos. Muito mais do que aqui, porque eu vou lhes dizer, aqui você é uma boa esposa. Aqui você é um bom marido. Aqui você é um filho obediente. Aqui você é um pai perfeito. Mas, meus irmãos, basta sair do portão e entrar no carro. E aí a gente percebe quem é quem. Aqui, meus irmãos, só falta a auréola. Mas eu quero ver lá fora. Na dinâmica do dia a dia e nas escolhas que você faz. Esse é o ponto. Os sacerdotes, meus irmãos, pecaram porque perderam o foco da vida litúrgica. Eles achavam que se poderia cumprir com as determinações religiosas. Eu estou sacrificando, embora não seja de acordo com a lei, tem aqui um animal coxo, tem aqui um animal cego, não tem problema nenhum, eu estou cumprindo com o meu papel. Como muitos acham que estão cumprindo o seu papel por praticar elementos religiosos. E se prendem a isso, se seguram a isso, mas estão perdidos. Porque não é uma questão de religiosidade, é uma questão de vida, de liturgia. O cerne, portanto, da vida com Deus, meus irmãos, se processa em todas as nossas dimensões lá fora. Em todas. Todas as nossas dimensões. Isso tem a ver com cada escolha que eu faço em cada momento da vida lá fora. Isso tem a ver com as minhas escolhas dentro da família e fora da família, dentro da igreja e fora da igreja, dentro do trabalho e fora do trabalho. As opções que nós fazemos o tempo inteiro. Tem a ver com isso. Tem a ver com a santidade dos seus relacionamentos. Tem a ver com a glória de Deus revelada em nós. Tem a ver com a liturgia. Mas é algo, meus irmãos, que provém da graça redentora operada no coração do pecador. Quem é que consegue atender às exigências divinas? Aqueles cujos corações foram mudados. Meus irmãos, aqueles cujos corações foram transformados. Ou
usando a linguagem do profeta, aqueles que tiveram seus corações de pedra trocados por corações de carne. E esse negócio, meus irmãos, não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com liturgia, com vida com Deus. Esse é o fruto daquilo que Deus opera no coração do pecador. Isso é o fruto que Deus opera. A graça redentora operada no coração do pecador inclina este pecador, inclina este coração a Deus e as suas coisas. E a viver dignamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por incrível que pareça, meus irmãos, a mensagem principal da igreja é a salvação. Mas há muitos no contexto da igreja que sequer foram salvos. Seus corações não foram dados. Eles foram educados. Mas não dados. Pela educação, meus irmãos, nós conseguimos fazer com que alguém viva sob o estereótipo cristão. Basta ensinar para ele jargões evangélicos, dar uma medida de roupa que se enquadra no movimento cristão de um modo geral, e o cara é crente. Lembrem-se de um jovem rico. Aquele cara estava interessado em quê? O que ele queria quando buscou Jesus? Aliás, a primeira coisa, ele buscou Jesus. Né? Foi ele que foi ao encontro de Jesus. E ao chegar diante de Jesus, ele faz a atitude, ele toma a atitude mais correta diante do Senhor. Ele se ajoelha. Então ele busca Jesus, ele se ajoelha. Está interessado em vida eterna. Guarda a lei desde a meninice. Mas o desfecho da história você conhece, ele era salvo. Mas, gente, olha, ele se dobrou de joelhos, ele foi a pessoa certa, ele perguntou, ele fez a pergunta correta, ele buscou Jesus. Mas não era crente, não era salvo, não foi tocado pela graça. Uma única coisa que Cristo colocou diante dele foi o suficiente para ele dar as forças e ir embora. Então não é uma questão de se enquadrar dentro de estereótipos, é uma questão de ter o coração mudado. Não é uma questão de educação, é uma questão de redenção, de mudança do coração. E é Deus quem faz isso. E se isso é verdade, meus irmãos, precisamos acabar com a falsa ideia de que aquele que não está em Cristo pode adorar a Deus. Por que não? Se o culto é sacrifício, e o indivíduo não se submeteu ao sacrifício de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens para que o culto se torne aceito, como é que nós podemos convidar o cara para vir cultuar a Deus conosco? Se sequer redimido ele é. Ele pode frequentar a reunião, pode. Mas cultuar? Porque o cultuar a Deus depende da obra da graça no coração do pecador. Essa história de trazer pecador para o contexto da igreja para que aqui ele ouça a pregação e se converta é coisa recente, porque no cristianismo primitivo não é assim. Todo mundo sabia o que tinha que fazer lá fora. Só que é comum, né? Há um homem santo, com vestes santas, numa plataforma santa, num espaço santo, composto por pessoas santas, que trata de santas palavras. Esse é um ambiente vital para trazer o pecador, porque esse homem santo, que está nessa plataforma santa, com vestes santas, usando de argumentos santos, poderá ganhar este pecador de Cristo. Bolufas. Não que Deus não faça, mas esse é o pensamento de muitas pessoas. Este que não está em Cristo, mesmo estando entre pessoas que estão em Cristo, não são aceitas por Deus. Não são aceitas por Deus porque a base da aceitação é o sangue do Cordeiro que ele ainda
não recebeu a gota do câncer. O culto só faz sentido quando o cordeiro imolado aplica sua justiça sobre o coração daquele que ofertou o cordeiro. É isso que aconteceu no Antigo Testamento. O culto só pode ser aceito por Deus na medida que você está em Cristo. Não é uma questão de nós nos juntarmos no espaço santo. Vamos convidar os pecadores para cultuar a Deus. Não, eles não podem cultuar a Deus porque eles não se submeteram ao meio que Deus estabeleceu para ser cultuado, que é o sangue do Cordeiro. E enquanto ele não crê em Cristo, o sacrifício de Cristo não sendo aplicado no seu coração, ele não é aceito por Deus. De modo que a situação do pecador não redimido é grave, a situação dele não é cômoda. Ele precisa implorar o perdão de Deus e receber a graça do seu coração. Não é uma questão de educação, não é uma questão de frequentar o espaço adequado, é uma questão de crer em Cristo. O que provém da graça redentora operada por Deus no coração do pecador. O mesmo pecador que se realiza em Deus, ou que busca saciar a sua alma em Deus. Porque, meus irmãos, quando a Cristo temos, a nossa alegria repousa nele. O nosso contentamento repousa em Deus. Plenamente em Deus. Ele é a fonte de toda a nossa alegria e de todo o nosso contentamento. Nós não nos alegramos em mais nada e não nos alegramos em mais ninguém. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, ele diz uma coisa muito interessante em uma de suas obras. Ele afirma: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Onde é que o nosso coração descansa? O seu coração descansa no Senhor? Ele é o amado da sua alma? Ele é o amor da sua vida? Ele é o Senhor soberano sobre o seu coração? É nele que você pensa ao viver? É nele que você pensa ao tomar decisões? É nele que você pensa ao fazer escolhas? É nele que você pensa? Na linguagem de Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ele é o amado da sua alma? Ele é a estrela da manhã? Ele é a ressurreição da vida? Ele é o caminho? Ele é a verdade? Ele é o alfa e o ômega? Ele é o princípio e o fim, é o autor e o consumador da sua fé? Ele é o justo e justificador? Ele é o advogado que defende a nossa causa diante de Deus? Quem é Cristo para você? Não é o que você sabe de Cristo, não é o que você conhece sobre Cristo, mas é o que Cristo fez em você, o que Ele fez em você. Jó, ele diz algo extremamente significativo, já no final de sua vida. Ele afirma: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a grande diferença na nossa caminhada cristã. Muitos de nós sabemos muito sobre Jesus, mas não o conhecemos. Sabemos sobre Ele, mas não o conhecemos. E, meus irmãos, se não o conhecemos, não temos vida em nós mesmos. Porque Jesus afirmou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem enviaste. Então não é uma questão de saber, é uma questão de ser em Cristo. O ponto não é saber sobre Cristo, é em Cristo. E quando eu e meus irmãos assistiam, ou enquanto eu assistia aquelas cenas fortíssimas da decapitação de 21 irmãos mortos pelo Estado Islâmico, cujo vídeo foi exibido no último domingo, enquanto eu assistia cada uma das cabeças sendo arrancadas dos corpos, e quando eu vi alguns deles clamando o nome de Jesus, no momento em que as facas
eram dirigidas na direção de suas cabeças, dos seus pescoços, para serem cortados. O que passava na minha mente é, talvez aqueles irmãos ali não soubessem nem tanto sobre Jesus, mas o conheciam. E por isso não recuaram. E morreram. Porque creram. Não é uma questão de saber, irmãos. Para saber, basta ter alguma capacidade cognitiva. Isso qualquer um pode fazer. Aliás, a própria Bíblia diz que o diabo também sabe. Mas não conhece. Porque o conhecer significa estar numa relação pactual com Deus, de um Deus que age poderosamente no coração do homem e o aproxima de Deus. Irmãos, não é uma questão de religiosidade, entendam isso. Não é uma questão de se enquadrarem dentro de uma moldura religiosa, não é isso. É Cristo intervindo no coração. É Cristo operando no coração e injetando vida. É Cristo chamando pelo nome, vem para fora. Vem para fora. É Cristo operando poderosamente no coração. E quando Deus faz isso, meus irmãos, a Escritura é clara, nossa mente é mudada, nossos lábios são mudados, nosso coração é mudado. Passamos a pensar nas coisas do Senhor, falar as coisas do Senhor e viver para a glória do Senhor. Não fazemos da nossa vida um fim em si mesmo. É o que Paulo diz para mim, viver em Cristo. Viver em Cristo. Isso é a obra da graça, meus irmãos, no coração. Isso o pecador nenhum é capaz de fazer por si mesmo. Educação, sim. Enquadramentos religiosos, sim. Mas operar a graça no coração, só a livre graça de Deus. Só a bondosa graça de Deus, que injeta a vida no coração de homens e mulheres mortos em delitos e pecados. Meus irmãos, que Deus nos ajude a entender a dimensão de Sua palavra para a nossa vida cotidiana, das implicações da palavra de Deus para o meu dia a dia e para o seu dia a dia. Não como forma de educação, mas por graça do Evangelho no coração. Que Deus nos ajude e nos torne idôneos para isso, para a sua glória. Amém.